Oi, tudo bem? Eu sou o Felipe, sou aluno de Medicina da Universidade do Estado do Pará. Eu demorei algum tempinho para conseguir passar no vestibular de Medicina e durante esse tempo eu fui aprendendo na prática algumas coisas que depois, no ano em que eu realmente fui aprovado, eu finalmente consegui fazer diferente da maneira correta. E essa conjunção de acertos me permitiu ser aprovado não só na UEPA, mas também na Federal de Santa Catarina, na Estadual do Rio Grande do Norte e na Federal aqui do Pará. Eu fiz um vídeo, inclusive, vou deixar aqui na descrição, sobre como funcionam esses processos seletivos fora do SISU, porque no SISU eu só passei na Estadual do Rio Grande do Norte. Então, depois, se você quiser entender um pouquinho sobre processos fora do SISU, entra lá, mas é tudo pela nota do Enem, já vou adiantando. Mas hoje eu quero voltar um pouquinho nas bases, para falar, de fato, sobre essas coisas que eu fui melhorando ao longo dos anos, que eu acho que você que está assistindo esse vídeo não precisa passar por isso na prática. Você pode realmente pegar essa experiência e tentar aplicar já da forma correta na tua realidade, para que você diminua o tempo que você vai passar estudando para o Enem e para o vestibular que seja. Quando a gente está estudando para o vestibular, assim, você que está assistindo esse vídeo provavelmente é uma pessoa séria, né, que está estudando para o vestibular e realmente você tem esse foco, você faz as coisas, você corre atrás e você é uma pessoa que realmente tenta o seu máximo. Quando você nem tenta, quando você realmente tem a oportunidade e não faz nada em relação a isso, não tem como você esperar ter um resultado bom. Então, se você é esse tipo de pessoa, realmente o problema já tá aí, esse é o problema principal. Mas eu sei que a maioria de vocês que está assistindo já se esforça bastante. Mas às vezes a gente coloca o nosso esforço no lugar errado. Seja por estudar assuntos que são complicados e que não caem muito na prova, então você vai estar tendo um grande esforço e gastando um grande tempo para um assunto que pode ser que não caia nenhuma questão, ou então que vai cair uma questão só, sendo que você poderia estar estudando um assunto que todos os anos é cobrado de diferentes formas, às vezes com mais de uma questão na prova, e que fariam muito mais diferença na tua pontuação final do que o que você estava estudando. Você também pode estar colocando esforço demais em algo que você já desenvolveu habilidade. Por exemplo, Felipe, eu resolvo todos os dias, sei lá, uma prova inteira de matemática todos os dias ali certinho e depois eu corrijo tudo bonitinho. E aí você vai bem nessas provas, você tá acertando bastante. Nossa, que maravilha! Realmente vai te ajudar muito, matemática faz muita diferença na nota, sim. Mas e natureza, que você tem dificuldade? Você tá fazendo esse esforço? E a parte de humanas? A gente tá acostumado com a galera ser ruim em exatas, mas tem muita gente que é muito boa em exatas, vai muito bem na prova de matemática e de natureza, mas que não consegue fazer uma boa prova de linguagens, que acerta muito pouquinho em linguagens, muito pouco em humanas, e isso faz diferença na nota. Para cursos mais concorridos, você precisa de uma média geral alta, e para ter essa média geral alta, você precisa ter tido um bom resultado, no mínimo bom de fato, né? Porque não necessariamente excelente, mas pelo menos um bom resultado em todas as áreas. E esse grande esforço que você dá em uma determinada matéria unicamente pode ser só uma forma de você se autovalidar, porque você está tendo um alto esforço de fato e você está sendo recompensado, porque você tem bons resultados. Mas se você não está trabalhando nas suas dificuldades, você está colocando esse esforço no lugar errado. Porque você poderia muito bem diminuir essa carga de estudo na matéria que você já está bem, para colocar essa carga de estudo onde você tem dificuldade, que é provavelmente aí que está a chave para você conseguir o resultado que você precisa. E por último, você pode estar colocando esse esforço no lugar errado até quando você distribui muito esse esforço de uma maneira completamente igualitária. As suas dificuldades não são iguais. Então, ao mesmo tempo que você não pode colocar todo o teu esforço no que você já tem facilidade, você não pode simplesmente tratar da mesma forma matérias que você tem uma relação completamente diferente. O que adianta você estudar 2 horas de cada uma das matérias, sendo que 2 horas de estudo de humanas para você vai ter um ganho muito maior, porque você já tem muito mais facilidade, do que 2 horas de estudo de matemática, que pode ser que sejam completamente insuficientes. Nessas 2 horas, você não consiga desenvolver o que você precisa por conta da dificuldade prévia que você tem. Então, é válido no vestibular a gente distribuir o nosso esforço de uma maneira que não seja igualitária de fato. Você tem que colocar mais foco nas suas principais dificuldades, que é justamente o oposto da situação que eu estava expondo anteriormente. Inclusive, gente, se você está procurando um cursinho online que seja muito completo e que tenha, inclusive, essa possibilidade de você ter esse auxílio para montar cronograma, entender as suas dificuldades, entender onde você precisa focar mais,
eu quero deixar a recomendação aqui da Filad. Se você está procurando por um cursinho super completo, a Filad é o que tem de melhor no mercado agora. Eles estão com uma proposta muito incrível, não só pelos conteúdos, pela estrutura de simulado, pelas monitorias, mas principalmente porque você consegue ter esse apoio pedagógico que é muito difícil a gente achar em cursinhos online. Eles abriram turmas agora para esses próximos 6 meses para o Enem, então é um ótimo momento para você conhecer. As informações estão todas aqui embaixo na descrição, inclusive com um cupom de desconto se você acabar se interessando. Outro erro que eu cometi em muitos anos foi ficar muito preso a essa responsabilidade de cumprir um cronograma. Olha, cronogramas ajudam, eles são importantes, eles te colocam ali o que você precisa estudar e isso vira quase que uma lista de tarefas para você entender o que você precisa fazer, os pontos que você precisa evoluir. Mas você também não pode ficar extremamente preso a isso, porque o que importa não é se você estudou tudo que está lá ou não. O que importa é o quão bem você conseguiu desenvolver as habilidades dentro das matérias que você se propôs a estudar. De nada vai adiantar você ter visto todos os assuntos, você ter assistido aulas, lido sobre todos os assuntos que estão no seu cronograma, feito uma lista de exercício ou outra, se em vários desses assuntos você simplesmente não desenvolveu corretamente a habilidade. Se chega num simulado, numa prova, e você não consegue ainda resolver questão sobre aquilo. No ano em que eu fui aprovado no vestibular, isso aconteceu bastante, de, por exemplo, eu estava fazendo uma prova de matemática e tinha uma questão específica que eu errei, e aí eu fiquei, eu vou tentar aprender aqui esse modelo de questão. Esse daqui cobra esse determinado assunto. Eu não tô muito bem nessa parte teórica desse assunto. Deixa eu dar uma olhada sobre isso. Olha, assisti uma aula sobre esse assunto para resolver uma questão. Mas era uma questão que faria muita diferença, porque era um leque de aprendizado que eu estava me proporcionando que ia me ajudar em vários outros aspectos da matemática, por exemplo. Mas isso serve para qualquer uma das áreas. Em outros momentos, jamais eu faria isso. Eu ia pensar, nossa, beleza, eu errei essa questão, mas eu não tenho tempo de ficar correndo atrás de entender como fazer a resolução dela, entender esse assunto, porque eu preciso passar para o próximo. Mas do que adianta eu passar para o próximo assunto se eu não entendi o anterior? E por último, gente, pelo menos por esse vídeo, acho que vão acabar tendo outros também, porque tem outras coisas para falar, mas eu não quero que fique muito longo. Autotestagem constante e sincera. Eu tô falando muito sobre fazer simulados aqui. Por quê? É interessante, é necessário que você se teste nas condições da prova. E realmente, quando eu comecei a fazer isso, os meus resultados começaram a melhorar, principalmente no ano em que eu fui aprovado. E não só pelas razões óbvias de você estar testando se você conseguiu desenvolver a habilidade para resolver as questões com o conhecimento teórico que você adquiriu, que eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui no canal, tá até meio chato já. Mas também por outra razão. É isso que vai te dar confiança para a prova. É isso que vai trabalhar o teu psicológico para a prova também. Se você nunca pegou um simulado para fazer na vida, você chega lá na hora da prova do Enem, você fica pensando, né, você recebe o caderno de prova, caramba, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou saber? Será que eu vou conseguir resolver no tempo? Quando você constantemente está simulando as condições da prova e você vê que você está conseguindo resolver as questões e, inclusive, quando você não consegue, você trabalha e resolve esse erro para que você passe a conseguir resolver a quantidade de questões que você precisa, você inevitavelmente ganha mais confiança para a prova. A não sei que também você tem uma questão patológica aí, que você realmente é uma pessoa que é muito insegura, isso já é outra questão. Mas, no geral, isso vai te dar confiança, porque você vai pegar a prova no dia oficial e vai pensar, pô, eu já fiz isso várias vezes. É de boas, é como se eu estivesse fazendo um simulado da minha casa. É só eu fazer o que eu sei fazer e vai dar tudo certo. Eu já sei o nível que eu tô, a quantidade de questões que eu consigo acertar. É bom que eu ainda consigo um tempo para tentar pensar em outras questões que pode ser que eu não consiga resolver de primeira, então tá tudo certo. Foi muito assim no ano que eu fui aprovado. Eu lembro que no segundo dia, a prova de natureza me deu uma assustadazinha, assim, porque eu tava já um pouquinho também cansado já da prova. Mas eu pensei, não, cara, olha, eu já fiz isso daqui várias vezes, deixa eu pegar as questões aqui, as mais fáceis primeiro, deixa eu ir pulando tudo que for possível e resolvendo só o que eu realmente tenho mais facilidade, depois eu vou voltando de novo na prova. E deu certo. Eu realmente, apesar de ter sentido muita dificuldade na hora de fazer a prova de natureza no ano que foi aprovado, eu ainda tive um resultado satisfatório. Eu espero que eu tenha trazido alguns pontos aqui para você refletir, que podem estar acontecendo aí durante a tua preparação para o Enem e para os outros vestibulares, e eu espero que com essa experiência negativa e essa correção de erros que eu tive durante algum tempo, que você possa fazer isso de uma maneira muito mais rápida e não precise levar todo esse tempo e não precise passar por essas experiências negativas de você mesmo para conseguir
evoluir e superar esse tipo de erro. Se você gostou desse vídeo, faça aquilo que você já está acostumado, deixa um like, comenta aí embaixo se você quer ver alguma coisa específica por aqui ou então alguma opinião sobre esse vídeo. Se inscreve no canal se você está chegando agora por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!